Sejam bem-vindos ao podcast A Lei do Futebol, o podcast com mais leitura do Brasil. Eu sou o Gabriel Joaquim, tenho 22 anos, moro em Niterói e faço educação física na Universidade Federal do Rio de Janeiro. E agora eu vou deixar o Renan Carvalho explicar um pouco do nosso surgimento e um pouco da sua história. Então, galera, bom dia, boa tarde, boa noite, não sei que horas vocês estão ouvindo esse podcast, esse grande podcast de leitura. Então, meu nome é Renan Carvalho, tenho 22 anos, sou um apaixonado por futebol, como todos aqui presentes. Eu tenho uma história muito antiga com futebol, desde pequeno, que eu assistia os jogos da Copa do Mundo de 2002 aos 4 anos, que eu nem lembrava disso, que minha mãe fala. Tenho uma relação muito forte com o futebol, sempre, como muitos do nosso país, né? Sempre tive o sonho de ser jogador de futebol também, e um sonho frustrado, né, para ser bem sincero. Enfim, sou torcedor do Clube de Regatas Vasco da Gama, sou morador de Niterói, não lembro se eu falei. E o surgimento desse podcast foi que o amigo Gabriel Joaquim estava fazendo umas lives sem compromisso nenhum pelo Instagram, e aí a gente começou a participar da live junto e ficar debatendo sobre futebol. Às vezes um entrava, às vezes o Lucas entrava, às vezes o Gabriel entrava, e a gente ficava conversando, as pessoas mandavam perguntas, a gente ficava opinando por futebol. Aí veio uma ideia, por que não a gente fazer um podcast onde a gente possa externar a nossa opinião para mais gente, né? Então, por isso estamos aqui nós quatro grandes amigos e grandes amantes do futebol também, para a gente fazer esse debate e essas polêmicas do futebol, ou não polêmicas também, só debater, enfim, é isso. Agora o Lucas vai contar um pouco da história dele também. Me chamo Lucas Sampaio, como falaram aí, tenho 22 anos, faço Relações Internacionais na UF, sou nascido no Rio de Janeiro, mas moro em Niterói há bastante tempo já. Eu torço pro famoso Gigante da Colina, Clube de Regatas Vasco da Gama. Minha história com o futebol é quase como a de todo brasileiro. Desde sempre eu fui incentivado a torcer, incentivado a ter um time. Joguei em escolinha, entrei pro time de futsal do colégio, e entrei em campo com jogadores, enfim, como quase todo brasileiro, e sou um fanático por futebol, é isso. Boa noite a todos, meu nome é Gabriel Sampaio, tenho 22 anos, também sou daqui do Rio de Janeiro, mas atualmente moro na cidade de Niterói. Meu clube do coração é o Grande Tricolor Fluminense e eu faço empreendedorismo na UF. Bom, assim como os meus amigos já falaram, eu também sou amante do futebol, já assisto futebol desde que eu me entendo por gente e sempre foi assim e para sempre vai ser assim. E, bom, é basicamente isso, é a nossa apresentação, e agora a gente vai começar falando um pouco mais sobre o que, Gabriel? Fala aí. Então, galera, sejam bem-vindos agora, todos já apresentados, todos bem-vindos agora ao nosso primeiro podcast, que nós vamos falar a respeito do futebol antigo e do futebol moderno. Eu já faço a primeira pergunta, que é a seguinte: em qual momento era melhor para torcer? Vai, Renan. Então, essa é uma pergunta, acho que dos temas assim que a gente está em pauta, dos temas que normalmente são debatidos de futebol moderno e futebol antigo, é uma das mais tranquilas de se responder, né? Mas eu acho que tem um pouco de umas questões que pegam. Vou dar uns exemplos. Antigamente a gente tinha estádios mais arquibancadas, estádios mais pulsantes, a gente tinha mais acessibilidade do povão ao futebol, a gente tinha mais massas nos estádios. A gente via, por exemplo, falando aqui do Rio de Janeiro, a gente via Maracanã com mais de 100 mil pessoas nos estádios, a gente via um futebol bem acessível e tal. E hoje em dia a gente não vê muito isso. Antigamente a gente via também sinalizador, a gente via fogos, a gente via mais festas, mais belezas na arquibancada, mas uma coisa que a gente não via muito antigamente, que a gente vê bastante hoje, por conta da acessibilidade da tecnologia, por conta de N fatores, é a questão das músicas, né?
das torcidas. Eu acho que hoje as músicas são mais elaboradas, as torcidas têm mais cantos, mais variados cantos para expor na arquibancada, mas no somatório de tudo, de forma geral, eu acho que antigamente a gente tinha um futebol mais democrático, um futebol mais completo e melhor para se torcer, acredito eu. Então eu fico com o futebol antigo como o futebol melhor para se torcer. Eu concordo bastante com o que você falou, cara. Acho que, tipo, antigamente, com certeza, os estádios antigos eles pulsavam mais, tinha mais liberdade para torcer. Muita gente contrapõe essa ideia ao fato de que, tipo, o futebol atual, ele tem mais segurança, te proporciona um ambiente mais confortável, mas eu sou o cara que, tipo, eu gosto de sentir que tô na torcida, de sentir que tô fazendo a diferença no jogo, sabe? Uma coisa que tem de diferente também, como você falou bem, é a questão das músicas. Com certeza hoje, até por conta de ir aprendendo com outras culturas, vamos botar assim, tipo, globalização, a gente aprende, consegue ver vídeo no YouTube, tem mais acesso a outras fontes que você pode acabar criando uma música ou criando um ritmo diferente. Então, tipo, isso tudo a gente vê que, tipo, o futebol atual, eu acho que os estádios eles estão meio que sem vida às vezes, sabe? Se você for comparar com antigamente, o Maracanã antigo é completamente diferente. Por isso que tem muita gente que tipo assim, prefere os estádios mais antigos, mais tradicionais, como por exemplo São Januário, que é uma vibe, um espírito totalmente diferente do Maracanã atual. Então, eu concordo. Ô, Lucas, só para complementar um pouco com o que você falou, acho que realmente esse é o sentimento que passa dos torcedores que já foram, por exemplo, ao Maracanã antigo e frequentam o Maracanã novo hoje. A impressão que a gente tem é que, basicamente, o futebol, com o passar dos anos, ele foi se desenvolvendo tanto que, como eu posso dizer, o dinheiro acabou influenciando demais na gestão dos clubes, na produção. Exato. E aí os estádios acabaram ficando mais elitizados, o ticket médio da entrada começou a ficar mais caro e, consequentemente, a torcida foi se afastando um pouco. Mas mesmo assim sempre houve a presença de torcedores, assim como, por exemplo, na Arena do Corinthians tem um setor atrás do gol que eu acredito, vocês sabem dizer se o ingresso é mais barato? Enfim, sim, tem setor popular. Mas alguns times eles fazem isso, tem um setor popular para poder ter um maior engajamento das massas, digamos assim. E concordo que com o passar dos anos, o fato de torcer mesmo, de levar bandeiras, de levar foguete, sinalizador, isso acabou sendo meio que deixado de lado em troca do espetáculo, de você conseguir assistir o jogo em si. Porque às vezes um torcedor sentado não consegue enxergar o jogo porque tem a bandeira na frente. Eu sou contra isso, porque na minha opinião, se você vai a um estádio, ainda mais no setor popular, você sabe que a torcida ali, ela tem o objetivo de empurrar o time. Então, sim, cantar, ter manifestação com bandeiras é essencial. Então, eu concordo com a opinião de todos a respeito que antigamente era melhor para torcer, realmente. E eu acho que aconteceu um fenômeno no futebol que os órgãos responsáveis pelas competições, em detrimento de acontecimentos de confusões organizadas, com diversos fatores, às vezes o fator que não quer também gastar o seu tempo cuidando dessa torcida, que pode ocasionar um problema, tirou a festa que essa torcida proporcionava. Por exemplo, o Fluminense, o famoso pó de arroz, Vasco, seu bandeirão, sua bateria, Flamengo também, Botafogo, idem. Eu acredito que as organizações não querem gastar o seu tempo com a torcida. Então, o que eles preferem? Preferem cortar o espetáculo. Isso, querem cortar o espetáculo e falar, você tem que entender uma coisa, futebol você tem que assistir a partir de agora, gourmetizou
tem que assistir dessa forma, sentadinho, entendeu? Vocês vão ter direito só a uma parte do estádio quem quer torcer, e olhe lá, entendeu? Eu acho que o que está acontecendo é reduzindo cada vez mais, tornando o futebol brasileiro cada vez mais europeu, entendeu? Sim. Querendo que a gente vire torcedores de cadeira, sentado e tal, e não é esse o caminho certo, na minha opinião. Tem formas de tornar o futebol brasileiro europeu, sim, e tem pontos que não tem que focar na torcida. Tipo, antigamente era um espetáculo, você ir no Maracanã, você vê pó de arroz, você vê um bandeirão, você vê, isso era um fator que tornava a experiência de você ir ao estádio única para muitos. As fumaças, os fogos, os sinalizadores, enfim. Bateria. Hoje em dia, bateria tá mais... Quando bem às vezes... bateria é banida. Porra, isso aí é inadmissível. Tudo bem que pode ser na palma, beleza, mas a bateria faz diferença na torcida. É um elemento que agrega mais pro espetáculo, na minha opinião. Também eu acho que faltou da torcida única, também já que entra nesse quesito de torcer. Antigamente, você ia no Maracanã ver um Botafogo e um Flamengo, tinha uma parte da torcida do Flamengo, a torcida do Botafogo, mas aqui no Rio continua assim. Isso é legal, mas tem estados, por exemplo, São Paulo. São Paulo é torcida única. Eu acho isso completamente inadmissível. Entendeu? A polícia tem como solucionar isso aqui. O Rio é um grande exemplo. E pode sim ter um clássico com duas torcidas. E o charme é ter duas torcidas. Você ir no estádio do seu adversário, você poder ganhar um clássico. Entendeu? Poder. Isso é verdade. Torcida. Isso agrega mais pro espetáculo. Então, cada vez mais tirando esse prazer de torcer. Eu acho que é isso. Show. Um exemplo que eu posso dar aqui da gourmetização no futebol, mano, é que quando o Maracanã fechou, a segunda vez depois do Pan-Americano, que ele já tava se preparando pra Copa do Mundo, tá ligado? Sim. Quando o Maracanã fechou, eu lembro de ter ido, mano, e, ser aquelas cadeirinhas ainda e tal. E aí, quando eu fui no Maracanã reformado, que eu fui nesse jogo num Fla-Flu na Leste. Na hora que eu entrei, mano, parecia que nem era estádio de futebol. Parecia que era tipo um cinema, assim, uma espação com galera vendendo as coisas e totalmente diferente. Muito doido mesmo. Então, O clima, mano, não sei explicar, mas o clima do estádio, a ambientação Você sente, Você sente a diferença no próprio público também. Apesar de hoje ter acústica, hoje realmente o estádio tem uma acústica. E o som realmente, você vai fazer um som no Maracanã, parece que você tá fazendo um som ensurdecedor, mas estão tirando coisas que agregariam ainda mais para tornar esse espetáculo. Bateria, bandeirão, etc. Papel picado, às vezes não tá nem papel picado. Isso aí é uma grande palhaçada. Como na Libertadores, mas eventos da Conmebol não pode ter bandeirão, não pode ter papel picado. Porra, tá de brincadeira só. Mas aquele sinalizador também não pode, só pode mosaico. Só mosaico. Eu acho que é isso. Sim. Vamos seguir aqui, galera. Vamos para outra pergunta. Essa pergunta foi uma pergunta que rendeu, hein, rapaziada. Esse assunto rende muito. Rende muito, né? Porque muito bom. Somos apaixonados, né? Somos apaixonados pelo futebol, não tem como. A gente quer viver grandes momentos como foi visto no passado. Então vamos seguir aqui. Qual é o mais competitivo na opinião de vocês? Qual época é mais competitiva? Em qual momento o futebol foi mais competitivo? Na época antiga ou na atual? Posso começar respondendo essa pergunta? Pode. Vai lá. Então, para mim, essa pergunta ela tem duas possibilidades de ser respondida. A primeira é que, tipo assim, o futebol foi evoluindo e aí questão física, questão tática, e com isso o futebol foi se tornando cada vez mais competitivo. Só que ao mesmo tempo, por exemplo, o nível tático ele evoluiu tanto aqui no Brasil quanto, por exemplo, lá na Espanha. E mesmo assim, a gente vê hoje ainda, por exemplo, Flamengo, Palmeiras meio que dominando o Campeonato Brasileiro
e lá na Espanha o Barcelona, o Real Madrid. Então eu acredito que a competitividade aumentou, mas a disparidade financeira também foi um fator que tirou a competitividade da mesa, entendeu? Tipo, eu acho que não ficou tão claro qual época tu prefere, né? Ah, sim, pra mim com certeza é o futebol moderno, é muito mais competitivo, na Beleza. minha opinião. Então, dando minha opinião sobre a competitividade do futebol, eu acho também, sendo direto, que o futebol moderno hoje ele é mais competitivo que o antigo, acho que por N fatores. A gente tem aí a evolução física, a evolução da tecnologia que acompanha a evolução física, né? A evolução física, na real, que acompanha a evolução da tecnologia, com máquinas modernas, com pré e o pós-jogo dos jogadores mais bem estruturado, com a evolução do jogo mesmo na parte tática. A gente vê um jogo muito menos espaçado, um jogo muito mais compacto. Você vê hoje com a imagem também, com mais imagem, você vê os adversários tipo, podendo estudar mais as pessoas que vão jogar contra. Por exemplo, eu vou jogar contra um Messi, eu vou jogar contra um Barcelona, eu sei como eles jogam, eu sei o que eles fazem. Antigamente não tinha tanto acesso às imagens assim como a gente tem hoje. A gente viu um jogo que times pequenos de diversos campeonatos mundo afora, eles fazem frente aos times grandes. Não, acho que não no todo, né? Por conta também da disparidade financeira, como bem pontuou o Gabriel, mas eles conseguem fazer frente. Você vê uns jogos muito equilibrados. Você pega exemplos de jogos do campeonato inglês, por exemplo, você vê muitos times pequenos fazendo frente, você vê uns times pequenos jogando muito certinho, muito organizado, com uma disposição tática muito bem definida. Então acho que hoje a gente tem muito menos espaço, a gente tem um jogo muito mais competitivo de forma geral do que antigamente. Então essa para mim é mais tranquilo. Eu acho que também o jogo ele sempre vai andar para frente. Então a evolução tática, a evolução física nos tempos atuais são bem maiores, então eu acredito que hoje a gente tem um futebol mais competitivo que antigamente. Cara, uma parada que corrobora isso que vocês estão falando é o fato de que, por exemplo, antigamente, aqui no Brasil, por exemplo, tinha o Clube dos 13. E isso meio que deixava o futebol um pouco dependente desses clubes, porque eles detinham, sei lá, 95% da torcida do Brasil. Então, tipo, eles comandavam o futebol no Brasil e tal. Então, é uma coisa mais seleta. Mas, em contrapartida, eu acho que é bom para a discussão, tipo, a gente pensar que outros times conseguiam chegar mais à frente do que acontece hoje em dia. Por exemplo, você vê antigamente, quem ganhou a Champions League foi um Hamburgo da vida, Estrela Vermelha, você vê no Brasil Guarani chegando na final do Campeonato Brasileiro, você vê Bangu, Curitiba. Então, você vê que, tipo, apesar da competitividade ter desses aparatos terem transformado o futebol cada vez mais competitivo, por outro lado também a gente tem que olhar que, tipo assim, olha no Brasil a quantidade de campeões brasileiros que sucederam. Bahia, depois a predominância do Santos, aí Palmeiras, Fluminense, Vasco, Cruzeiro, entendeu? Apesar desses serem de um grupo seleto, ainda assim tinha mais competitividade entre os times, entende o que eu tô querendo dizer? Um exemplo também, mano, é o Leicester, que ganhou o campeonato inglês recentemente, acho que foi em 2016, 17. Sim, sim. Que, tipo assim, mesmo com um poder aquisitivo financeiro mais baixo, o time já tinha padrões táticos, tipo, a capacidade física dos jogadores era muito mais evoluída do que antigamente, por exemplo. Então, se a gente pegasse um Leicester da década de 80, botando para competir o campeonato inglês, talvez o Leicester não conseguisse competir, tipo, nem conseguisse chegar entre os 4 primeiros como conseguiu ser campeão em 2016, porque sim, a competitividade do campeonato é maior, o nível tático é maior e por aí vai. Vou dar minha opinião baseada na seguinte questão. Eu vou falar primeiramente eu vou falar com mais propriedade do Brasil. Então, eu já vou responder a pergunta logo. Qual é o mais competitivo?
na minha opinião. O mais antigo ou o mais novo? Vou responder o mais antigo a nível Brasil. Por quê? Os clubes, até o ano de 98, eles tinham total posse dos seus atletas. Devido à lei. Aí depois de 98, com a inserção da Lei Pelé, os clubes os atletas eram livres dos clubes, poderiam assinar com seus empresários, e ter os direitos federativos com seus empresários, com quem quer que seja, empresas e algo do tipo. Então, o que tornava o clube mais forte para isso é o clube ter o poder de dizer não. Se eu tenho um atleta que é 100% meu, eu sei o quanto eu posso dizer não. Eu sou um clube, né? Eu sei o quanto que eu posso dizer, eu vou poder dizer não. Se vier um Barcelona e eu não gostar da proposta, eu vou ter como segurar o atleta. Para mim, eu tenho 100% da posse do direito federativo dele. Então ele vai jogar comigo 1 ano, 2, 3 se eu quiser. Eu tenho essa opção de segurar o atleta. Então eu torno mais competitivo com a lei ao meu favor. Entendeu? Então eu poderia segurar, por exemplo, um Dodô da vida, um Raí, caras que eram extremamente craques. E por que eu citei o São Paulo? Porque o São Paulo, na década de 90, era um time extremamente absurdo, é um time bicampeão mundial. Gol de 2 clubes, de uma grandeza absurda, que é na final do Mundial, o Barcelona e o Manchester United. Não, acho que foi o Bayern, tô enganado, foi o Bayern. Foi o Bayern. 2 times de uma grandeza absurda, e era um time que, São Paulo ele tinha como manter um time competitivo, porque ele tinha o poder de dizer não. Eu acho que quando você se perde esse poder de dizer não, o jogador está extremamente fatiado, você não sabe o quão você pode ter um time competitivo, porque eu posso ter 6 atletas, eu posso ter um time com 10 atletas bons, e um mais ou menos, e eu só poder contar talvez com mais ou menos, saber que eu posso perder metade desse meu time numa janela de meio do ano. Então acho que aqui no Brasil esse é o ponto que faz eu achar o antigo. Entendo todos os argumentos de vocês, mas a minha opinião aqui, a nível Brasil, pós-98, os clubes perderam o poder de dizer não, muitas vezes, pelo atleta ser fatiado, o clube não ter uma grande parcela dos atletas e perder muito cedo, ou às vezes o atleta se destacou, perde para a Europa, que é um mercado mais atrativo. Também tem o fator de, da Europa, antes só podia ser inscrito, acho que 3 atletas estrangeiros por jogo. Então, a partir do momento que a Europa abriu esse mercado para mais atletas, que não deixou só 3 atletas serem inscritos, o futebol torna competitivo, porque agrega mais atletas de países diferentes. Você consegue fazer usando um termo bem básico, uma salada de fruta com diversos atletas. Os melhores atletas vão estar nessas ligas, porque você pode escrever quantos atletas você quiser. E temos exemplos disso. A final da Champions League, por exemplo, desse ano, eram 2 times ingleses. Começaram jogando somente 7 atletas. De 22, os 2 times só começaram 7 atletas. Daí a gente tira que na Europa é ao contrário do Brasil. Hoje temos um futebol mais competitivo, devido ao poder escrever mais atletas, quantos atletas quiserem, de países ilimitados também, países ilimitados. Então nós vamos aqui para outra questão, que é uma afirmação, no caso. Antigamente se produziam mais talentos? Começa, Lucas Sampaio, pra gente. Questão difícil de ser pensada. Isso é uma afirmação que muita gente toma como verdade e leva isso até o final. A primeira coisa que eu acho que a gente tem que pensar é a seguinte: tem que levar em consideração tudo que você acabou de falar, da Lei Pelé, do clube poder dizer não, dos clubes lá fora tem a opção de comprar mais jogadores de fora. Tudo isso leva a gente pensar em que antigamente se produziam mais craques. Por quê? Porque antigamente o craque ficava no time. Você imagina, por exemplo, um Vasco ter hoje o Coutinho ainda, Paulinho, Thales Magno, entendeu?
Olha a quantidade, isso é só o básico do básico. Você imaginar a quantidade de craques que não ficariam no time durante anos, passando gestão passando de era em era. E é por isso que se tem a pouca impressão de que se fazem craques. Também tem o lado de que o jogador, às vezes, ele é vendido muito cedo. Ele nem estreia no profissional, ou estreia, joga uns 3 jogos, a torcida conhece assim, rápido, e ele já vai e é vendido, entendeu? Às vezes o jogador é vendido para aliviar o peso de uma má gestão, também que já tinha comentado. A venda do jogador faz a sobrevivência do clube no ano, vocês não noção disso? Então, eu acho que essa afirmação tem vários equívocos, né? E eu tentei passar um pouco disso. Então, opinando sobre isso, eu acredito que minha opinião é bem contrária. Eu acho que essa frase não tem cabimento. O futebol não para de produzir talentos. O futebol não tem simplesmente uma linha que ele fala, sei lá, tipo, não tem Deus lá que tá apontando. Pô, agora eu vou parar de produzir gente que sabe jogar futebol bem, entendeu? Não, eu acho que tem que estar sempre produzindo. Só que existem todas as variáveis que a gente já apontou anteriormente que faz com que esses jogadores estejam mais concentrados em um lugar hoje, que é na Europa, por questões também de média da Europa, de estrutura, de que eles conseguiram ter mais desenvolvidos e juntamente aos países mais desenvolvidos conseguiram fazer com que o futebol acompanhasse a linha também de desenvolvimento e que eles consigam monopolizar, vamos dizer assim, o futebol lá como o futebol com mais talentos. Então, definitivamente não paramos de produzir talentos. Eu acho que o futebol está sempre produzindo diversos talentos, só que também tem outro ponto que eu vou entrar. A gente hoje, não vê tantas pessoas destoando assim, justamente pelo que eu falei na resposta anterior, porque para mim o futebol hoje é muito mais competitivo. Para uma pessoa antigamente dominar uma bola, ela conduzir, ela tinha muito mais espaço para ela pensar, ela tinha não eram times muito mais estruturados taticamente, então a gente tinha a habilidade prevalecendo muito. Então dá a sensação de que antigamente, nossa, a gente via muito mais lances plásticos, a gente via um futebol muito mais bonito. Não, a gente não via. A gente via um futebol onde a habilidade prevalecia, no caso, sobre a tática e a física. Hoje a gente vê um futebol mais evoluído taticamente, fazendo com que não seja tão fácil assim alguém sobrar num jogo. E mesmo assim a gente vê muitos jogadores com muita qualidade sobrando nos jogos. Então eu acredito que não, definitivamente não. O futebol não parou de produzir. Cara, eu concordo perfeitamente com o que vocês disseram agora. O futebol não parou mesmo de produzir talentos, até porque a seleção brasileira hoje é uma das seleções mais fortes do mundo e apresenta grandes nomes que são jovens ainda, por exemplo, o Gabriel Jesus, tem Vinícius Júnior que está chegando, que são talentos que não param de ser produzidos. Você entende? Uhum. Mas o que eu posso puxar aqui de diferente do que vocês falaram é que, além de como o Lucas falou, sobre os jovens serem já vendidos muito cedo para outros clubes, às vezes esse atleta ele não tem nem tempo de se adaptar num país novo, tem toda essa questão. E aí isso meio que acaba ofuscando os olhos de muita gente, os olhos de muitos clubes, a achar que aquele jogador ele é limitado àquilo ali, ele não sabe jogar mais que aquilo ali e ele não é um talento. Por exemplo, o João Pedro que saiu do Fluminense ano passado, ele começou, acho que se eu não me engano, com 16 anos e ele já estreou ali arrasando. Depois contra o Atlético Nacional ele meteu 3 gols na Sul-Americana e já foi vendido já. Eu acho que ele já estava vendido. Já estava vendido quando ele estreou no Fluminense profissional, ele já estava vendido, olha isso. Então, todo mundo já achava que ele era um astro, talento nato. Só que aí ele foi pro Watford lá, tá lá ainda jogando, só que ele ainda não destoou, não fez valer
todo o passe dele. Então todo mundo acredita que ele não seja tão bom quanto se esperava dele, entende? E por essa máxima acabam achando que antigamente se produziam mais talentos, porque olha só, a gente já vende o menino novo, ele chega lá, na hora de jogar bola não joga, mas não leva em conta todo esse quesito de comparação, de adaptação. Até amadurecimento do jogador, cara. Às vezes o cara sai muito novo e não passa pelo amadurecimento, por exemplo, da adolescência, chega lá e aí, entendeu? Sim. As pessoas têm que entender esse lado. Exatamente isso. E só para finalizar, a mesma coisa que o Renan falou. Antigamente, pelo futebol ser jogado numa vasta parte do campo, ser mais espaçado, digamos assim, a valorização da jogada individual era gigante. Você pegava um atleta, um ponto esquerda que bagunçava o lateral, já ia para dentro e fazia o gol. E é isso. Aí o cara já, talento. Mas às vezes não. No futebol de hoje em dia, o quesito tático, o coletivo, é muito mais importante do que a jogada individual. Então, às vezes, por exemplo, o cara joga na ponta direita para poder fazer o cruzamento para um outro atacante lá fazer o gol. E aí esse atacante fica levado como craque, mas não contam o coletivo, não contam a jogada, toda a tática como um ponto nessa questão, entende? Então, para mim, se produzem ainda muitos talentos e essa afirmação não é válida. Só para ilustrar o que vocês já falaram, eu vou voltar ao ponto que eu disse, que eu já tinha dito na pergunta anterior. Que essa frase, ela faz sentido porque essa frase é dita muito aqui no Brasil. Antigamente, os atletas, como eu já falei da questão da Lei Pelé, os clubes eles tinham o poder de dizer não. Então, ele ia ter um atleta de 16 anos começando, estreando, ele poderia segurar o atleta até o momento que ele quisesse vender. Então, aqui no Brasil se via por mais tempo esse craque, entendeu? Se via produzindo talento, na verdade, você via a produção dele, via o amadurecimento, você tinha esse acompanhamento dele de perto. Eu não acho que parou, quer dizer, que pegou uma torneira e falou assim, acabou, não vai ter mais talento, não sei o que, chega. Não, a questão não parou de produzir talento. A questão, eu acho que hoje, é até uma informação polêmica, hoje se tem mais talentos. Se tem mais talentos que antigamente. Por quê? Vamos pensar. As formas de você acompanhar esse talento são maiores. Hoje eu posso estar aqui na minha casa, ter um moleque jogando lá no... Eu moro em Niterói, obviamente, Rio de Janeiro. Tem um moleque lá no Amazonas, eu tenho a oportunidade de ver um moleque no Amazonas, ele recebeu um vídeo via WhatsApp, ter a oportunidade de ver o atleta de perto e trazer ele para esse meio aqui do futebol, para trazer ele para o Rio, para São Paulo, para jogar em algum clube. Então, acho que os fatores comunicacionais facilitaram a não se perder talentos. Porque muitos atletas, perfeito. Quantas histórias a gente já ouviu de o cara jogava ali, esse cara jogava muito, não sei o quê, mas nunca teve chance. Talvez ele possa não ter chance aqui. Mas, se eu fosse um cara da Bahia, recebesse o vídeo dele, obviamente, na época, eu daria uma oportunidade para ele. Ele daria um jeito de vir para a Bahia e eu não perderia esse possível talento desperdiçado. Eu acho que antigamente podíamos desperdiçar mais talento. Hoje desperdiça quem quer, porque você vai ter muitas oportunidades de ver esse talento, entendeu? E é uma coisa, às vezes, natural do atleta. Então, acho que essa afirmação tem que cair por terra. Isso aí entra no ponto... quem costuma falar muito isso aí são jornalistas saudosistas. Sim. Só queria pontuar mais um negócio assim. Você vê, por exemplo, às vezes o jogador sai tão novo daqui que a gente nem conhece ele, só fica sabendo quando ele estreia em algum time da Premier League. Por exemplo, Firmino. Isso. O cara é um cracaço, mas eu não fazia a mínima ideia de quem era ele antes. Entendeu? Só na Europa. Ele jogou aqui algum do Brasil? Eu realmente não sei. Figueirense. Aí, tá vendo? Figueirense. E o Firmino é um grande exemplo de como o fator comunicacional que eu estava falando aqui ajudou ele a ser um talento visto lá fora. Por quê? Ele foi descoberto por um jogo, Futebol Manager. O gerente do Hoffenheim
pesquisou no Futebol Manager, viu ele com o atleta, viu a quantidade que ele estava fazendo gol, não sei o que, procurou um atacante, achou ele, teve a oportunidade de levar ele pro futebol alemão. Olha como que o cara achou ele. Um fator, tipo, dificilmente seria muito difícil. Teria que ser, tipo, se você tivesse visto jogando contra, se ele tivesse ido, porra, é muito difícil. Ou se a imprensa, que a imprensa também, querendo ou não, é um fator que vai ajudar o cara. Porque se eu tô divulgando meu jornal, Lucas é craque, Lucas é craque, Lucas é craque, Lucas é craque, os caras uma hora vão ver lá e vão querer acompanhar de perto. Sim. Entendeu? Eu acho que esse era o ponto que, antigamente, hoje, se tem essa facilidade para se achar esse atleta. Talento, Sim. né? Isso, Verdade. E só finalizando um pouco sobre esse assunto, que puxando um gancho do que você falou no início dessa fala, porque hoje a gente vê essa fala muito mais aqui no Brasil, só que aí a gente tem que entender o futebol como um todo, eu acho, né? E muita gente que fala isso, da galera saudosista principalmente, não só dos jornalistas, mas das pessoas mesmo, você vê nas mesas de bar, muita gente falando isso, é tão comum da geração mais antiga, né? É que as pessoas realmente não acompanham tanto futebol. Aí assistem só os jogos dos times e acham que o futebol brasileiro é o retrato do futebol mundial como um todo, entendeu? O que não é verdade. Então, só dando uma pontuada em relação a isso. Excelente. Vamos seguir aqui com a próxima pergunta, então. Qual época é mais difícil de ser jogada? Vamos, Gabriel Sampaio, dá sua opinião pra gente aí, começa. Qual época o futebol era mais difícil de ser jogado? Isso. Foi isso? Antigo ou nova? Essa pergunta... Eu acho que atualmente, cara, o futebol é mais difícil de ser jogado atualmente. Como a gente já falou bastante, teve muito essa questão da evolução tática e da evolução física. Mas o que eu posso falar também, um fator que conta para o futebol antigo ter sido tão difícil quanto também, eu acho, é que, por exemplo, num Campeonato Brasileiro, vamos pegar Fluminense e Vitória. Para o Fluminense ir lá para Vitória, ou o Fluminense ia ter que pegar um avião, ou então o clube ia ter que ir de ônibus. Eu não sei como é que era na época, vamos botar 1960. Provavelmente o clube ia ter que ir de ônibus lá para ver o jogo. E aí, essa questão da viagem, questão de cansaço, isso dificultava muito o jogador da época em si. Mas a gente falando num contexto de futebol coletivo, tático, hoje em dia é muito mais difícil de futebol ser jogado, porque os times jogam mais compactos, jogam numa faixa menor do campo, então os jogadores têm menos tempo para dominar e pensar no que vão fazer, eles têm menos espaço para poder tomar atitude, e então por isso eu acredito que hoje o futebol é mais difícil ser jogado, mas antigamente também tinham questões extracampo que dificultavam no futebol, né, digamos assim. Então, só complementando o que você falou, eu acho que existem também dois pontos a serem pontuados, vou ser redundante, dois fatores a serem pontuados. Eu acho que a gente vai colocar na balança de dificuldade as condições dos jogos nos tempos antigos, que a gente tinha gramados com a grama mais alta, aquelas bolas pesadas de couro, nós tínhamos as chuteiras também muito pesadas, a gente tinha as condições de jogo, de forma geral, mais difíceis antigamente. E aí a gente coloca no outro lado da balança a evolução do jogo, a forma de jogar futebol em si, com condições melhores, com mais estrutura, mas também com um jogo em campo, nas quatro linhas, muito mais difícil. Como a gente já falou diversas vezes durante esse podcast, a evolução física e tática do futebol, a faixa bem menor do campo que os jogadores ocupam, o fato dos times poderem sentar antes e ver diversos vídeos, diversos jogos completos dos outros times para estudar o padrão de jogo. Então a gente vai acabar colocando esses dois fatores na balança. Para mim, pesar mais o fato da evolução do futebol, do jogo mais estudado, do jogo mais físico, do jogo mais tático. Então eu acho que o futebol mais difícil de ser jogado é o futebol atual, com certeza, como daqui a alguns anos
vão criar outras evoluções, vão desenvolver mais o futebol. E sem dúvida, mais pra frente vai ser mais difícil, porque pra mim o jogo anda sempre pra frente, o jogo nunca anda pra trás. Acho que hoje nós temos um futebol mais difícil de jogar. Excelente. Cara, eu concordo super com o que vocês falaram. E para reiterar isso, eu acho que tipo, tem uma questão: o futebol hoje ele tem também mais visibilidade, a cobrança em cima do jogador é maior. Se a gente for olhar o fato de que o antigo, às vezes tinha diversos jogos que não eram nem transmitidos, era somente pelo rádio. Então, a cobrança era menor. Você vê também, tipo, futebol antigamente tinha todas essas... Ele botou muito bem a questão da balança. Por um lado, tinha as condições do ter o jogo, gramado, chuteira pesada, gramado alto. Você vê, por exemplo, os campos na Inglaterra, na década de 90, aqui, gramado cheio de lama. Pegado. Sim, com certeza. Mas, se você for olhar para o outro lado também, a questão tática evolui muito. Você vê a faixa que os jogadores dominam, o raciocínio que eles têm que ter para construir uma jogada é coisa... Cara, é um negócio surreal. Tem que ser um atleta muito focado para você se destacar ali. Por isso que quando eu falo de alguns ídolos, assim, por exemplo, Messi, Neymar, eles têm uma qualidade de habilidade para jogar numa faixa de campo extremamente reduzida, ter o pensamento de driblar dois, achar um que é isso, tem que ser é muito craque. Verdade. E contar que hoje em dia também tem algumas pressões que tinham anteriormente, por exemplo, mais na Europa você sempre vai encontrar os gramados perfeitos e tal, mas por exemplo, o resto do mundo não é a maioria dos gramados que é perfeito e tem as melhores condições de jogo. Isso aí funciona mais no que a gente estava falando de gourmetização, de arenas. Por exemplo, você jogar no estádio do Palmeiras, jogar no Maracanã, tem um tratamento diferenciado. Agora vai jogar em Moça Bonita 4 horas da tarde, domingo no sol. É tão pegado quanto antigamente. Se não a mesma coisa. Um terreno médio, a bola chega aqui, cai, várias vezes não consegue dominar. Sem contar a torcida em cima, porque como hoje tem mais visibilidade, qualquer um pode pegar a informação, entendeu? Eu tava até vendo um vídeo do Bruno Formiga, não sei se vocês conhecem, ele tava falando que tipo, a geração, que tem muita gente que tenta diminuir os conhecimentos do futebol mais atual, e aí chamam de geração PlayStation, e não tem tanta história, né? Sim. Se você for pensar, hoje em dia as pessoas querem cada vez mais o futebol mais atualizado, mais dados, mais números, então a cobrança, a visibilidade é maior. Você vê, esse jogador aqui, a média dele de chute por jogo é tanta. Agora eu quero um jogador que faça isso. Você cada vez mais cobra do jogador, sabe? Sim. E a torcida tem muito acesso a isso. Então, em um jogo, filho, a cobrança é direta, é ali na hora, tá ligado? Então, eu acho que isso pesa, além de você botar os fatores que tinham no passado, isso pesa também corroborando com as mudanças, as melhorias que o futebol atual traz, que é a questão do espaço, enfim, a preparação física. Para não me alongar muito, que vocês já expuseram já a maioria dos fatores que eu tinha como ideia de falar aqui, eu vou falar que é o seguinte, analisando o futebol em si no campo, antigamente, como já foi dito aqui, o futebol mais antigo era espaçado, muito mais espaçado. Então hoje, você pegar times que jogam de forma mais compacta, você tem que ter um nível de criatividade maior e ter atletas que estejam preparados para furar esse possível bloqueio, que quando você tende a ter um time mais compacto, você tem que passar do primeiro bloqueio, que é a primeira linha, do segundo bloqueio, que é a segunda linha, da terceira, que é fazer o gol.
antigamente você tinha meio que um espaçamento, você só tinha às vezes uma barreira, que era a linha de 4 atrás ou linha de 5. Então Sim. hoje, eu entendo que Perfeito. é mais difícil ser jogado, mas eu entendo também os fatores que vocês falaram extra-campo, que dificultavam a vida do atleta. E até alguns do campo mesmo, como chuteira diferente, bola diferente, mas tipo, o futebol em si, analisando taticamente, sendo bem frio, o futebol de hoje é mais difícil. Uma MotoGP aí. Vamos seguir aqui as perguntas. Só mais um ponto. Muito rápido. Você vê, por exemplo, o futebol antigo, os jogadores eles tinham mais. Você pode observar, a cobrança era menor. Tipo assim, o jogador ele ia mal numa partida, mas no dia seguinte, às vezes, ele conseguia ir lá, ir pra praia, jogar a altinha dele, alguma coisa assim. Hoje em dia, não existe. É verdade. É muito mais difícil de conseguir Pô. uma coisa. Exigência Muita maior. coisa. O nível de exigência maior. As formas que os times tendem a jogar também, pressionar o adversário e tal, e etc. A construção de jogo. Cansa muito você ficar mais tempo com a bola, e etc. Mas vamos lá. Para vocês ficam qual escola de técnicos? A escola antiga ou a escola nova? Renan, dá sua opinião pra gente. Então, eu acho que vai ser também um somatório de tudo que a gente fala, né? Eu lembro que a gente estava conversando há um tempo atrás, que falando sobre a evolução do futebol, do impacto, por exemplo, do Guardiola, do futebol, enfim. E a gente chegou numa conclusão que por exemplo, tipo, para existir o jogo do Pep Guardiola, existiu antes o jogo do Johan Cruyff, entendeu? A gente vê um estilo de jogo que sempre evolui. Tinha a Holanda de 74, quando o Johan Cruyff ainda era jogador. Depois ele pegou e deu uma evoluída nisso e levou pro Barcelona como técnico. E aí depois veio o Pep Guardiola e aprimorou isso. Então a gente vê hoje uma aprimoração, não sei nem se essa palavra existe, mas vamos lá. Um jogo aprimorado. Existe. Uma tática, uns conceitos de jogo que plantaram lá atrás, mas hoje muito mais aprimorados, muito mais desenvolvidos. Então, eu acho que vai seguir na linha da evolução do futebol, que o jogo sempre anda para frente. Então, eu acredito que sempre o que vem hoje é o que já foi plantado lá atrás, só que bem mais aprimorado, bem mais desenvolvido por N fatores, né, que a gente já falou. Então, eu fico com a escola de técnicos atuais que vai estar sempre reinventando, com essa cobrança, vai estar sempre tendo que se reinventar mesmo, sabe? Vai estar sempre que está em constante mudança, em constante desenvolvimento, fazer sempre um exercício de autoavaliação para você sempre evoluir, porque vai ter muita cobrança em cima. Então, eu acredito que a escola atual é mais desenvolvida e eu fico com a escola atual. Excelente. Cara, pode falar, Jimmy. Posso falar? Então, entre a geração de técnicos atual e a geração antiga, a gente tem que colocar na balança alguns fatores. Primeiro, além do estudo do jogo, da tática, a gente tem que levar em consideração a experiência dos treinadores. Eu fico mais com uma resposta diferente, eu diria. Eu fico com um treinador antigo que se mantém atualizado. Eu acho que a melhor definição disso é tipo um Vanderlei Luxemburgo. O Vanderlei Luxemburgo é um treinador que já passou em vários clubes Fluminense, Vasco, Flamengo. Então ele é um cara que ele tem bastante experiência, ele sabe lidar com o mundo do futebol, sabe como chegar no jogador, explicar como é que funciona, e ao mesmo tempo ele é um cara que se mantém atualizado às modernidades. Então, na minha opinião, às vezes é melhor se ter um treinador mais experiente, igual eu esqueci o nome daquele treinador do Manchester United que foi campeão. Como é que é o nome dele? Vocês lembram? Alex Ferguson. Alex Ferguson. Pô, o cara ficou mais de 20 anos no Manchester United. Com certeza, depois que ele pegou o Manchester,
alguma hora chegou algum treinador que era uma geração nova, tinha as ideias mais novas, mais recentes e poderia bater de frente com o time dele. Mas ele mesmo sendo mais antigo, prisando por, sei lá, uma tática mais antiga, ele se mantinha constantemente atualizado e carregava uma bagagem com si, uma experiência que ele podia passar para os jogadores, que os jogadores confiavam muito nele e ele confiava nos jogadores. Então, por isso, eu prefiro ainda os treinadores mais antigos, mas que se mantenham atualizados, entendeu? Perfeito. Cara, eu tenho uma opinião que talvez choque um pouco, apesar de concordar com vocês. Antes de tudo, tenho que falar isso. Eu concordo com vocês. Mas é o seguinte, o futebol desde 1800 até hoje em dia, ele evoluiu sobremaneiras em diferentes aspectos táticos, enfim. Você vê a construção do jogo. Sei lá, tem uma série na Netflix chamada The English Game. Se você vê como é que era o jogo antigo e depois você vê como é que era o jogo na década de 60, é uma coisa completamente diferente. Então eu acho que às vezes a gente tem que analisar também os treinadores no momento que eles estavam, sabe? Situar eles no problema daquele momento. Apesar do futebol ter ficado cada vez mais complicado, eu acho que você também tem que analisar que, tipo, você imaginar um Palmeiras de Ademir da Guia ganhar do Santos de Pelé, o treinador teve que fazer uma diferença absurda ali, querendo ou não, porque o Santos tinha Pelé, Coutinho. Então, acho que a gente também tem que olhar e dar não diria mérito, mas também tem que dar um pouco de crédito, porque tudo que a gente sabe hoje em dia, os treinadores sabem hoje em dia, foi passado por soluções que eles tiveram, tipo, a construção do jogo daquela época, entendeu? Mas eu concordo com vocês que o futebol hoje em dia, os treinadores têm que estar sempre atualizados, as coisas mudam muito, muito rápido. Por exemplo, tem uma coisa que acontece hoje no futebol que é tipo construção de jogo, né? Na saída de bola, você vê que os times, alguns times brasileiros fazem isso, mas normalmente lá fora quase todos fazem isso, que é pressão alta. A saída de bola é cada vez mais difícil. Você vê, por exemplo, em 2015, eu vi esse jogo esses dias, Bayern e Barcelona. Os dois times têm problemas seríssimos para sair jogando, apesar de terem vários craques, porque a marcação alta dificulta muito a construção do jogo, sem contar que perder a bola naquela zona é algo muito perigoso. Então o futebol ele fica os treinadores hoje em dia têm que tirar, por isso que eu acho o Guardiola um gênio, porque ele tem que tirar leite de pedra. Isso, ele tem que ficar pensando em situações muito complicadas para poder tentar construir o jogo, poder propor o que a escola passada propunha, do Cruyff, que é o futebol mais baseado na inteligência e na técnica. Posse de bola. E eu me contradisse um pouco no começo, mas eu concordo com você. Sabe muito. Para mim é o seguinte, eu acho que é necessário o equilíbrio entre ambas as partes. É necessário você ter um treinador antigo e um novo na mesma condição. Tipo, nem que seja um novo inicialmente como auxiliar do treinador antigo, ou um treinador antigo em alguma nova função, podendo passar a experiência dele para o treinador mais novo. Entendeu? É necessário ter os dois conhecimentos. E a união dos dois treinadores, as ideias novas e as ideias antigas, seria o casamento perfeito. Ele se manterá atualizado com o que era o futebol e o que é, para ambas as partes. Entendeu? Então, eu acho que esse seria o casamento perfeito. Mas eu não vou ficar em cima do muro, obviamente. Eu vou escolher o treinador mais antigo. Por quê? O treinador antigo, pelo menos eu vou falar aqui primeiramente do que eu sei mais um pouco, que é o Brasil. Eu sei mais do Brasil. Os treinadores mais antigos,
aqui no Brasil, nos anos 90 principalmente, tiveram um predomínio muito grande em relação a técnicos, especialmente técnicos de fora do país. Vou dar exemplo de técnico aqui, Tele Santana, técnico fenomenal, pode ser considerado um dos melhores técnicos do mundo. Não ganhou com a seleção brasileira um título da Copa do Mundo, realmente, mas a nível que ele fez no São Paulo é uma coisa extraordinária. E não só ganhar de clubes de lá de fora, ganhou de 2 clubes grandes, campeões europeus, e ganhou jogando muito bem, entendeu? Então, na minha opinião, Sim. nos anos 90 tivemos mais títulos também de Libertadores, e pós os anos 90 tivemos o rompimento disso. Passou os anos 2000, a Argentina começou a ultrapassar o Brasil em título, quer dizer, começou a ganhar mais títulos nesse período e ganha até hoje. E no cenário da década de 2010 a 2020, que nós estamos, se eu não me engano, teve título do Flamengo no passado, do Grêmio em 17, um do Inter em 2010, se eu não me engano, e só, 3. E Atlético Mineiro. Atlético Mineiro 2003. Corinthians 2002. Tivemos 5. Santos. Tivemos 5 títulos. Verdade. Então, mas tipo, nos anos 2000, na verdade, na década de 2000, tivemos uma predominância muito maior do Boca. Ideias argentinas de treinadores Sim, também vindo de uma escola mais antiga. Então, agora, nessa década de 10 a 20, então vemos surgimento de treinadores novos. Para você ver, dar um exemplo disso, treinador que vem de uma escola antiga e aqui no Brasil está predominando hoje, que é o hype, no caso, é o Jorge Jesus. Veio aqui no Brasil, com a sua experiência, seus 60 e poucos anos, e brinca com o que ele sabe do futebol em relação a treinadores novos, antigos, aqui do Brasil. Então, eu fico com os antigos. E vamos finalizar aqui com a última pergunta de qual é melhor, na opinião do Renan. Então, agora vamos mais como uma conclusão, né? A gente chegou aqui em diversos pontos, contamos diversas coisas e também vamos ser sucintos porque isso aqui já tá muito grande. A galera em casa já deve estar com o ouvido quente de ouvir a gente. Então eu vou ser bem sucinto e vou ser coerente com o que eu falei durante o podcast inteiro. Eu acredito que o futebol moderno hoje, de forma geral, é melhor porque o futebol evolui, enfim, diversos assuntos que eu já pontuei aqui. Vou ser bem sucinto pra gente terminar. Fico com o futebol atual. Excelente. Vamos, Gabriel Sampaio. Só mandar um recado para todos vocês aí, que a gente tem uma página no Instagram, A Lei do Futebol. Sigam lá e acompanhem a gente nas redes sociais também. A gente vai criar um Twitter logo menos. E você, bem rápido também, para mim, futebol atual. Gostei, direto ao ponto. Gostei, direto ao ponto. Vamos lá, eu concordo com eles. Para mim, o futebol ele vai melhorando, vai se desenvolvendo e o futebol atual traz marcas do passado, mas com as melhorias do futuro. Então, eu vou de futebol atual. Que isso, moleque, você é um poeta. Que Caralho, seguindo esse cara é fogo, mano. Você é um seguindo os poeta. relatores aí, seguindo os relatores, e uma frase que foi dita aqui por um dos membros da Lei do Futebol, onde a leitura nunca acaba, e também Jamais. o podcast com mais leitura do Brasil. Foi dito pelo Renan, futebol se olha para frente, então temos que ficar com o futebol atual, sendo bem sucinto também, vou ficar com o futebol atual, e já emendo aqui e agradecendo a todos aí pela participação no nosso primeiro podcast. Espero que todos tenham gostado. Quero que cada um fale aí como foi a experiência no primeiro podcast, bem sucinto também. Eu finalizo daqui. Então, cara, é sempre um prazer estar com vocês, sempre um prazer esse debate sobre futebol. Nosso projeto ainda tem muito a evoluir, a gente tem muito a evoluir também, né, nesse formato aqui de resenha, porque a gente sempre está resenhando, né, pessoalmente ou pelos aplicativos aí que fazem a gente conversar, sem gravar, lógico. E aí
E aí agora a gente está se metendo nessa questão aqui do podcast, então é óbvio que durante os podcasts a gente vai evoluir muito na nossa fala, no nosso debate mesmo, na questão do dinamismo, né, das nossas falas. E, pô, é muito bom estar com vocês, sempre um grande prazer, e espero que a gente grave muitos como esse ainda. Para mim é uma honra também estar aqui, poder colocar para fora o que eu penso do futebol, o que eu analiso, e ter isso com amigos, poder conversar. É uma resenha que acabou virando um podcast, então para mim é sempre uma honra, muito prazeroso, e espero que a gente consiga manter isso por muito, muito tempo, e vamos sempre evoluir. É isso. Boa noite a todos, obrigado aí para quem ficou até o final. Mandar também um abraço pro meu amigo Renan, pro Gabriel e pro Lucão, que mandaram bem demais. Vocês são os reis da resenha. A lei da lei. Vão aprender muito aí. A lei. Valeu, galera. Boa noite aí. Então, só para corrigir o amigo aí, bom dia, boa tarde, boa noite. A gente não sabe o momento que a pessoa vai escutar. Perdão. Então, esqueceu o princípio básico, mas isso aí, ó, só um detalhe que a gente vai acertar também ao longo dos próximos podcasts. Não pode faltar resenha, né? Resenha tem que ir. Com certeza. Com certeza. Senão não é gente, pô. Então, galera... Na próxima eu pego um Danone. Galera, então... Receba essas flores. Galera, então eu vou falar aqui, então. Eu, como tenho a última palavra aqui, eu vou dizer o seguinte, agora, nesse momento. A última palavra agora. Foi uma experiência hoje, uma experiência incrível ter falado de futebol para todos vocês. É uma paixão que precisava ser passada para outras pessoas. Eu espero que todos que têm essa paixão também tenham ficado com a gente até agora. Entendam e discutam os pontos também. Não precisa concordar com tudo que a gente fala, vocês podem ser contra também. Mas, a gente pede comentem lá no Instagram. Que vocês comentem no Instagram para os próximos podcasts e deem sugestões no nosso post. Tá bom, galera? Prazer imenso falar com vocês. Sejam bem-vindos a esse podcast, que é só o primeiro de muitos. Podcast A Lei do Futebol, podcast com mais leitura do Brasil. Valeu, galera. Um abraço. Valeu. Lei.